amores! Eu sou a Andy. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as leituras que eu fiz durante o mês de abril. E eu li uma quantidade até boa de livros durante o mês de abril, tava animada, li bastante coisa da faculdade, eu vou mostrar pra vocês agora. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece, já deixa o seu like, se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. A gente está sempre falando sobre livros e de vez em quando tem assuntos aleatórios, então se você gosta de falar de livros, de ver resenhas e outras coisas literárias, esse é o canal certo pra você. Eu comecei o mês de abril lendo Um Amor para Recordar, do Nicholas Sparks. Esse livro não estava na minha TBR do mês de abril, mas eu acabei lendo. Confesso que estava com saudade de ler Nicholas Sparks, foi um autor que eu li muito antigamente. Confesso que estava um pouco saturada, por isso parei, mas eu tinha esse livro aqui e pensei, por que não? Não foi o melhor do autor que eu li, me decepcionei em alguns momentos e, na verdade, eu acho que o que aconteceu aqui é porque eu gosto muito do filme e esse é um dos poucos casos em que eu prefiro a adaptação ao livro, mas ainda assim foi uma leitura gostosinha, leve, eu li em um dia, então compensou. A surpresa do mês de abril, com certeza, foi Drácula, do Bram Stoker. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto dessa história aqui. E basicamente a gente tem um grupo de pessoas que acaba se reunindo para enfrentar o Conde Drácula. É um livro muito interessante que traz algumas reflexões e a forma como ele é narrado, aqui a gente tem uma narrativa epistolar. Então tem partes de diário, cartas, documentos. E gente, eu li tão rápido e eu gostei tanto, eu fiquei tão imersa nessa leitura. Foi um clássico assim que me pegou de jeito. Era um livro que eu tinha deixado na estante e remoído e esquecido na estante. E eu com certeza deveria ter lido esse livro antes, porque foi sensacional. Eu gostei demais, gente, sério. Eu indico muito, porque é muito gostosinho de ler, muito interessante e traz coisas bem bacanas pra gente. E eu li também Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, que é um autor do Recife. Aqui a gente tem uma coletânea de alguns dos poemas regionalistas desse autor e é muito interessante, gente. É engraçado como a cultura de um estado é diferente para outro estado, sabe? De uma cidade diferente para outra. É muito interessante. É um livro que traz muitas coisas que eu até não sabia, não conhecia. E eu acredito que o poema favorito para mim tenha sido o próprio Morte e Vida Severina. E também o rio, que é o poema que abre aqui, que a gente tem a visão de um rio desde a sua nascente. Todo o caminho que ele percorre até chegar ao mar é muito bacana e eu gostei muito. Li também para a faculdade A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães. Eu gostei desse livro, não foi um livro que me surpreendeu completamente. Eu acredito que eu estava esperando outra coisa, sabe? Mas ainda assim foi uma leitura que eu fiz muito rápido, que foi divertida. Aqui a gente tem essa escrava Isaura, né, que é completamente atormentada pelo seu senhor. E a gente vai ver toda a trajetória dela, a história da mãe dela. É uma história triste, mas a gente fica imerso sim. Alguns momentos a gente fica meio, tá demorando demais para alguma coisa acontecer. Mas ainda assim foi uma leitura que eu gostei e eu recomendo sim. E a gente teve debates muito interessantes na faculdade, o que valorizou essa obra para mim. Eu li em e-book Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, da Riane Leão. Confesso que eu gostei mais do outro livro dela que eu li, que foi Tudo Nela Brilha e Queima, que eu li durante o mês de março. Eu achei os poemas ali reunidos conversaram mais comigo, sabe? Eles me tocaram mais do que esse livro específico, do que os poemas contidos nesse livro. Mas ainda assim tem poemas muito interessantes, eu até anotei alguns, então vale a pena. Apesar de eu ter gostado mais do outro. E eu gostei muito da forma como ela escreve, tem coisas muito sensíveis, eu acho super bacana. E são livros de poemas, né, que vocês sabem que eu gosto bastante. Também em e-book eu li Minha Lady Jane, que é um livro escrito pela Cynthia Hand, pela Brody Ashton e pela Jory Meadows. E provavelmente esse é o livro mais divertido que eu li nos últimos tempos. Eu dei muita risada, me diverti muito com as personagens. E o que as autoras fazem neste livro é pegar um período histórico, um episódio que realmente aconteceu e mudar, colocar um elemento fantástico que eu achei sensacional e mudar a história dessa protagonista, que é a Jane, que na história real
reina por 9 dias e tem a cabeça decapitada. É muito interessante a forma como elas vão reinventando essa história. Tem muita coisa bacana, gente. Sério, eu me diverti muito. Foi uma leitura muito levinha e eu li muito rápido também. Eu li também em e-book um mangá que eu consegui gratuito na Amazon, que é a Oharai, do Dayu Sakisaki. Gente, foi super divertidinho. Não foi assim uma coisa sensacional, mas foi uma experiência bem divertida. É um mangazinho bem clichêzinho, romantiquinho, mas é divertidinho. E eu gostei de ler também. E eu escutei o meu primeiro audiobook, que foi O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Eu já tinha lido esse livro antes, quando eu estava na escola, e agora eu precisei para a faculdade. E foi uma experiência muito diferente ouvir, sabe? Foi sensacional, eu achei bem legal e eu quero pegar outros livros para ouvir em audiobook, porque foi uma sensação bem diferente. E esse livro, reler esse livro, principalmente em audiobook, foi uma experiência muito diferente da minha leitura antigamente. Eu notei muitas coisas que antes eu não tinha notado. É um reflexo do que era a sociedade da época. É muito interessante ver essas pessoas chegando nessas duas barcas e sempre tendo certeza que elas têm direito à barca que vai para o céu. E sempre sendo mostrado para elas as coisas que elas fizeram que vão deixar ela na barca do inferno. É bem interessante, eu indico que vocês leiam. É muito rapidinho, gente, então leiam esse livro. E eu comecei também, durante o mês de abril, Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Eu tô lendo esse livro devagar porque a gente tá estudando ele pra faculdade, tá? A gente tá fazendo exercícios com ele, então a nossa professora indicou que a gente lesse alguns capítulos, fizessem atividades, depois lessem outros capítulos, então por isso que tá devagar. Mas eu comecei a ler. E é muito diferente da primeira leitura que eu fiz desse livro. Não tô achando ele chato, pelo contrário, eu tô rindo bastante, achando muito divertido. Então espero que continue assim e que eu goste desse livro, finalmente. E eu comecei também, durante o mês de abril, Skyward, do Brandon Sanderson. Vou deixar a capinha pra vocês porque eu li em e-book. Foi uma experiência bem legal até aqui. Eu nunca li nada do Brandon Sanderson, então tá sendo o meu primeiro contato pelo autor. E eu tô gostando muito da protagonista, que é a Espinha. Eu acho ela forte, apesar dela ser um pouco irritante às vezes. Mas ainda assim eu tô me conectando muito com ela. Tô achando muito divertido, então espero gostar bastante. Ainda tô na página 150, mas ainda assim tô gostando da escrita do autor bastante. Bom, meus amores, essas foram as minhas leituras do mês de abril. Eu li 8 livros e comecei mais 2, ou seja, um saldo bem positivo de leituras. E eu espero que continue assim, que eu consiga ler bastante e tirar bastante daqueles livros que estão encalhados na estante. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijão e até mais! Just take it step by step.